Noite. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma Teraquinta. Teraquinta. A sua terapia da semana. Agora tá ficando bom. Certo. Tá cada vez ficando melhor, hein? Boa noite para todos daqui vocês. Daqui a pouco quem tá assistindo já vai falar junto. Vou começar o bordão junto. Legal. Boa noite para todos vocês que estão entrando. Estamos aqui, mais uma terapia, nosso compromisso, né, de toda quinta-feira, nossa terapia da semana, 0800, free. Toda quinta a gente tá aqui, quem não aproveita é porque não sabe o que tá perdendo, não fica, não presta atenção, tem oportunidade de fazer pergunta, não faz. Então é isso, às vezes você quer terapia, mas você não dedica tempo a isso, você não está aqui, você não envia para outras pessoas, você não faz pergunta, e aí você não tem as respostas que talvez você procura. Hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo que todo ser humano deveria ter acesso a essa informação, que é quando o amor está fora de ordem. Então a gente vai explicar o que é essa ordem aqui. E há bastante amores fora de ordem por aí, né? Muitos amores fora de ordem, inclusive é muito fácil todos nós entrarmos... Aliás, sairmos da ordem, né? Exatamente. Então nós vamos falar sobre isso. Pessoal que tá, boa noite pra Simone, maravilhosa, tem mais gente falando boa noite aí. Meu Deus, será que é José? Não sei, Senac, tem mais gente falando. Boa noite, escreve aqui, gente, vocês que estão entrando, enquanto o Instagram avisa que a gente tá ao vivo, escreve aqui de onde você é, manda um oizinho aqui pra gente mandar um oi pra você também. Exatamente. Só que escrever aqui no chat, nós vamos mandar um oi ao vivo aqui, tá? Já clica no aviãozinho, manda essa live para quem você sabe aí que vai ser importante ouvir tudo isso, aprender tudo isso, tá? Exato. E sem mais delongas, a gente, rapidinho as regras aqui da nossa Teraquinta. Boa noite para Mi Pessini, boa noite. Carlinha, boa noite. Para Carlinha também. Dr. Jorge Celino. Dr. Jorge Celino, faz boa tempo noite. Que não vejo. Boa noite, tudo Isso bem? Aí. Obrigado por nos acompanhar. Isso aí. O assunto hoje é bombástico, tá? Rapidinho, a nossa Teraquinta, só lembrando para quem é novo aqui também, a Teraquinta quem faz é vocês. Então, vocês estão aqui de frente com dois terapeutas de casais, mas é mais do que isso, terapeuta de seres humanos, pessoas também que estão aqui no direito de fala, que também passam por processo. Quase 10 anos, passaram por processo de cura, passamos diariamente, quase 10 anos aí na nossa jornada. E se você estivesse de frente agora com essas duas pessoas aqui, numa terapia, o que você perguntaria? Qual seria a dúvida que você iria tirar? Qual seria a pergunta? Qual seria o problema hoje da sua vida? Algo que te tira do centro. A maior questão, aquilo que está atrapalhando a sua vida. Se você falar que é a sua esposa, é mentira, porque... O marido, porque você que escolheu ela, você que colocou ela dentro da sua casa, você pode escolher entre 1000 mulheres, você escolheu aquela. Então, se você escolheu aquela, você vai ter que agora dar um jeito de ser melhor para ela, para que ela seja melhor para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Gabi. Isso aí. Muito bem. E quem puder enviar a live para mais pessoas, tem um aviãozinho ali, você clica e Chama manda. lá, gente. Para amiga, para tia, para mãe, para sogra, às vezes, para sogra escutar aqui e tal, se tá com problema com a sogra. Então envia aí que manda a gente... sem querer. Manda sem querer para aquela pessoa que você gosta, mas está com problema, que a gente vai fazer o possível aqui para ajudar vocês. E na pergunta você manda ou no chat, ou no balãozinho, se você não quiser que apareça no chat, manda no balão que a gente vê também. Então traga aqui a sua temática, né? Se você tivesse um direito de um milagre, resolver uma questão na tua vida, onde você usaria esse direito do milagre, tá? Sim. E, bom, vamos começar então o assunto, até vocês... Olha lá, eu já enviei para meia dúzia. Isso aí, obrigada, muito tá? Vamos começar trazendo então um contexto aqui, você quer puxar? Vamos falar justamente, peraí, o tema da nossa live é quando o amor está fora de ordem. Então nós vamos começar a falar algo sobre isso e aí vocês vão trazendo aí as questões, tá? Exatamente. O que é um amor fora de ordem e um amor em ordem? Antes de mais nada. Muitas vezes nós vemos aqui, como a gente começou falando, amores fora de ordem. Que acontece quando? Quando não há ordem no sistema. Isso aqui, por exemplo, os bonequinhos que a gente usa, que a gente brinca. Então, as ordens do amor são pertencimento, hierarquia e dar e receber o equilíbrio. Então, todo relacionamento amoroso, isso vale para todas as áreas da vida também, tem que estar em harmonia, inclusive na família. Quando não está
em ordem, quando está fora de ordem, as coisas tendem a não acontecer. E aqui, por exemplo, no relacionamento de casal, que é algo que muitas pessoas falam pra gente, sempre tem pergunta na caixinha, sempre tem isso, sempre tem essa dor com as mulheres, principalmente, de não me sinto priorizada. Ou seja, uma mulher casada, vamos pensar, o homem e a mulher casados, aqui, somos casados. Quando este homem não prioriza esta mulher, isso está errado, está fora de ordem esse amor. Há uma desordem. Há uma desordem aqui. Por quê? Porque talvez esse homem está priorizando a família dele, a família de origem, ele está olhando para os pais, ele fica tentando sempre cuidar da vida dos pais, ajudar todo mundo, e ele deixa de lado a esposa. Quando o homem deixa de lado a esposa, ele está olhando para a família, e aí essa esposa não tem espaço para esse relacionamento. Está olhando para a família de origem, né? Exatamente. Ou para outras questões, para amigos, para vícios, trabalho. Tem várias questões aqui. Mas quando a mulher não se sente priorizada, isso vai causar um grande problema. E esse amor está fora de ordem, porque não está sendo cumprido algumas leis sistêmicas, que a Marloa pode dizer ainda melhor. Uhum. Deixa eu até vou usar um copo de água aqui para exemplificar. Quando a gente fala do amor em ordem, né? O que é a ordem? O Bert Hellinger, criador de toda essa visão sistêmica, ele dizia que... Ele tinha uma frase que ele dizia assim: só o amor não basta. Então, isso significa que você pode ter o maior amor do mundo. Um casal pode ter o maior amor do mundo. Só esse amor não basta, não é o suficiente. Exato. Por quê? Imagine assim, que esse copo... imagine que a água que está dentro desse copo é o amor do casal, tá? Então pega vocês aí, o casal, o amor que vocês sentem um pelo outro é essa água no copo, só que o copo é a ordem. Então se a gente tira o copo, o que acontece com a água? Vamos ver quem que arrisca responder no chat. A obviedade. Se não existe esse copo, o que acontece com essa água aqui? Não existe água? O que acontece? Vamos ver quem é o primeiro a dizer aí. O que acontece com essa água? Se a gente tira, porque o que mantém essa água aqui em ordem, né? É esse copo, é esse recipiente. Exato. Então o amor a água representando o amor, né? Se não existe algo que segura, que ordena esse amor aqui, né? Essa água, olha lá, se perde. Era exatamente a palavra que eu ia usar. Se perde, se esparrama, acabou, tchau, acabou a água, acabou o amor, né? Ou seja, só o amor não basta. Então, quando a gente fala aqui, né, como o Arthur estava falando da ordem, a lei que rege os relacionamentos adultos é a lei do equilíbrio. Traz um pouquinho aqui a lei do equilíbrio, uma visão do masculino. A lei do equilíbrio é quando eu faço para minha esposa algo, eu me dou, eu sirvo e ela serve da mesma maneira. Se eu faço muito por ela, eu sou o cara mais incrível, apaixonado e faço, e ela nunca faz nada em troca, em algum momento eu vou cobrar isso dela. Em algum momento isso está desequilibrado, como se fosse uma balança, onde eu coloco um pouco, cada dia eu cultivo, eu cuido, eu dou presente, eu faço carinho, eu ajudo ela, só que ela não faz nada. Aqui, só recebe. Infelizmente a gente vê muito isso acontecer ao contrário, né? A mulher fazendo um monte de coisa, cuida do filho, cuida da casa, cuida disso, e o marido está sempre lá sentado, lá no canto. Eu sou homem e eu sei como que funciona, eu sei que infelizmente os homens tá feia a coisa. Então assim, isso quando tem um desequilíbrio na relação, não vai dar certo. O amor também está fora de ordem, porque não tem equilíbrio no relacionamento. É um exemplo fácil de entender. Um dá mais que o outro. Parece que um se interessa mais que o outro. Tanto para buscar espiritualidade, tanto para buscar terapia, para buscar ajuda e também para servir o outro. Quando um faz mais que o outro, é a mesma coisa de sócios numa empresa. Se você tem um sócio, você faz muito, você carrega a empresa nas costas, você faz, e o seu sócio só chega no dia para receber e mal aparece na empresa, uma hora você vai dar um pé na bunda desse sócio. O relacionamento é a mesma coisa, o casamento é a mesma coisa. Acho que dá para vocês verem aí. Vamos simular aqui também, com os bonequinhos. A gente tem o João e a Maria, né? João e Maria. Aí, como é essa lei do equilíbrio? Vocês lembram, o Arthur até falou da balança, né? Lembra antigamente os nossos avós e tal, aquelas balanças antigas que eram 2 pratos, assim? Aí você colocava o pezinho, essa aqui descia. Aí você tinha que pôr aqui para manter equilibrado. Vocês lembram disso? Exatamente. Imagine que começa a balança, né? Por exemplo, o João e a Maria. A Maria vai lá e faz algo pro João. Então aqui, ó, você viu que tá 1-0, né? João recebeu 1,
Maria recebeu 0. Mas aí o João nem retribuiu, a Maria vai lá e faz outra coisa, outro negócio para ele. E esse fazer é oferecer algo ou ceder na relação também, é oferecer para a pessoa porque você está cedendo, né? Aí ela vai lá e faz outra coisa, mas ela vai, ó. Então quando a gente olha aqui, ó, a gente tem o João que recebeu e a Maria que não recebeu nada. Então nesse momento nós temos um desequilíbrio na relação. E geralmente a pessoa que recebe muito, mas não retribui, ela sente raiva. Claro que a pessoa que dá e também não recebe sente raiva, mas geralmente a pessoa que recebe e não consegue devolver na mesma proporção, ou não tem força, ou não é possível para ela fazer isso, né? Estar numa relação de equilíbrio entre dar e tomar, ela sente raiva. Então é geralmente a pessoa que vai buscar uma forma de ir embora, vai trair, vai abandonar, vai buscar uma forma de se retirar dessa relação, né? Então, por isso que a gente observa muito isso em consultório, né? Por exemplo, exato, as mulheres salvadoras, né? A mulher faz muito, oferece muito e geralmente ela atrai o tomador. O tomador, na visão sistêmica, é aquele que só toma, recebe, mas não devolve, né? Então é o homem, ou pode ser a mulher também, mas aqui no exemplo o tomador é esse homem que só recebe, ele está numa postura infantil. Por que infantil? Porque quem só recebe é a criança, né? Por exemplo, os pais dão para a criança recebe, mas ela não tem como devolver e pagar para os pais. Não há, por isso que numa relação entre pais e filhos não há uma relação de troca. Nunca vai existir essa troca. Nunca vai ter equilíbrio. O que os pais fizeram para nós é impagável, a vida é impagável. Então, entre os exato, pais não existe esse equilíbrio, não existe essa lei, não governa. É outra lei, já, né? nos relacionamentos. Nos relacionamentos adultos, não somente relacionamento amoroso, seja profissional, seja amizade, sociedade, enfim, né? Então, o tomador é a criança que está na relação como o filho, que só toma, que só recebe, não tem que devolver. Então, ali quem está dando? A mãe. Aí é onde muitas vezes a gente vê essa relação em desequilíbrio, onde a mulher parece a mãe, o homem parece o filho. Exatamente. E muitas vezes quando essa pessoa, como ela disse, recebeu muito, ela sente raiva e quer ir embora porque ela não consegue, é como se ela fosse sufocada, e ela vai embora, a outra pessoa que deu tanto vai dizer o quê? Olha, eu fui tão boa, eu fiz de tudo, eu sempre fiz de tudo pro outro, ele foi embora, ele me abandonou. Provavelmente essa mulher, não, no caso aqui do exemplo, tem a ferida do abandono. Existem Vocês 5 já viram feridas, algo assim? Existem 5 feridas emocionais. Escreve aqui no chat se faz sentido, vocês já viram algo assim? A mulher que faz muito e mesmo assim o homem trai, o homem vai embora. Ou seja, possivelmente essa mulher tem a ferida do abandono, existem 5 feridas emocionais. Então, quando vocês não se conhecem, não conhecem a si mesmo, e aí tenta também se relacionar com outra pessoa que também não se conhece, e aí vocês... Dois no escuro, o que vocês têm que entender é uma coisa. Pessoas estão juntas na mesma frequência. Não tem como eu ser uma pessoa maravilhosa, um cara virtuoso, perfeito, incrível, maravilhoso, e dizer que a minha esposa é uma infantil, uma imatura, uma pessoa que tem que crescer muito ainda, isso e aquilo. Em algum ponto há uma imaturidade que conecta com essa aqui. Exatamente. Pode ser que eu seja talvez um pouco mais evoluído ou ela, mas estamos em um nível muito parecido de maturidade. Tipo assim, a imaturidade de um atrai o outro, exatamente, é atraente para o outro, não inconscientemente, tem como. Claro. Uma pessoa super bem resolvida está com uma pessoa que é mal resolvida. Esse relacionamento nem começa. Não, nem aparece no campo de visão essa pessoa dela, nem né? é atraída por pessoas assim. Então ela sempre... Por quê? Porque nós estamos nos relacionamentos, entenda uma coisa, sempre repetindo os erros ou as questões dos nossos pais ou aquilo que faltou. Então, no relacionamento, eu estou buscando aquilo que me faltou na infância. No meu relacionamento, na minha esposa, no meu casamento. Então, se lá atrás... consertar também, né? Sim. Então, se lá atrás foi conturbado, se lá atrás foi difícil, se aquilo é um padrão para mim e eu reconheço aquele padrão, então é normal. Se teve sempre brigas, eu tô brigando no meu casamento, normal, porque todo casamento tem briga. Meus pais e minha mãe brigavam. Aí, vou me separar. É normal se separar hoje, todo mundo se separa. Meus pais e minha mãe se separaram, então vai tudo ficando normal. Existe até um livro que chama O Mito do Normal, do Gabor Maté, que é muito incrível, um livro desse tamanho, que é muito top.
que fala justamente isso. As coisas estão ficando normais, só que a gente olha para o normal hoje como se fosse algo aceitável. Né? Então é normal se separar, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo, quando no fundo não é. Quando no fundo nós temos que nos confrontar com as situações, observar o que está acontecendo e falar por que isso está acontecendo. As pessoas não olham para isso, elas não pensam, elas não falam assim, por que será que a minha esposa está assim? Por que ela está agindo dessa forma? Eu não fiz nada para ela. Eu tive um dia, eu conversei com ela, nós acordamos, foi tudo normal, de repente eu cheguei e ela está diferente. O problema é que os homens não perguntam. E aí a esposa, aqui é uma grande questão, a esposa tem que ocupar um lugar no relacionamento e para o homem que ninguém mais ocupa. E aqui quando a gente fala que o amor está fora de ordem, quando esse homem está olhando para outras coisas, para outras mulheres, para os pais, para a vida, para o trabalho, para o vício, para tudo aquilo que a Marlô também já falou, e ele não olha para a esposa. E aí essa esposa não consegue ocupar um lugar de destaque ou de prioridade na vida desse homem. Ela não é vista, né? Exatamente. Então, uma grande frase é a esposa, eu até postei um post falando exatamente isso. A esposa deve ocupar um lugar que ninguém mais ocupa. E é até interessante a gente falar, né? Porque o post, ó, ele tá... Gente, olha que loucura, né? O post está falando sobre a esposa que deve... como que é? Ocupar um lugar que ninguém mais ocupa. Ou seja, ser priorizada, estar no primeiro lugar na vida do marido. Quem está no primeiro lugar da minha vida? É minha esposa. Por quê? Depois porque eu dele, escolhi. claro, né? Eu escolhi esta mulher, eu prometi para ela e não foi pro padre. O padre só estava ali observando. Antigamente era por livre e espontânea pressão, né? Os casais não se escolhiam, né? Lembra os pais que escolhiam. Tanto o homem quanto a mulher. Era o dote, era... Exato. Né? Mas esta aqui eu que escolhi. E quando eu estou no altar com ela, eu não prometi pro padre que eu ia ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Não, eu prometi para ela e para Deus. Então, se eu prometi, eu tenho que cumprir essa promessa. Então, ela tem que ser minha prioridade, não o resto. A minha família ficou, ela é importante, eu devo honrar meus pais, mas quem prioriza minha mãe não sou eu, é o meu pai. Mas meu pai foi embora. Dela, né? Mas a escolha foi da minha mãe. Então, não, e outra, quando ela escolheu aquele carrega. homem, ela já era adulta, nem nascida a gente tinha. Exato. Aí chega os filhos depois, né, na vida adulta, acho que pode fazer alguma coisa. E quer ela salvar o pai e a mãe. Como se eles precisassem. E a gente tava falando desse post, né? Ele tem quase 2 milhões de visualização. Ele tem... ele abriu ali, tem quase 11 mil envios. É absurdo o quanto esse assunto gira, porque ele é um assunto... Isso está cada vez mais comum, essa questão de não... Aí o tema que a gente está falando, né? De não existir a ordem. A ordem. A verdade é que as mulheres não se sentem priorizadas no relacionamento. E isso... Aí vem a desordem antes da esposa, né? Aí por que acontece isso? Já a gente vai falar da frequência ali que o Rafa falou, né? Por que acontece isso? Essa desordem já começou antes da esposa chegar, né? Muitas mães dizem, por exemplo, e claro, cada mãe tem aqui o seu processo, mas muitas mães dizem amar os seus filhos, e isso jamais é questionável. Só que muitas dessas mães, elas estão numa cegueira onde elas olham para o filho como um parceiro emocional. Aquele parceiro emocional que elas não encontram no marido. Então, muitas mulheres, por exemplo, elas estão tão infelizes, por exemplo... O filho é o marido idealizado. Marido idealizado. Tão infeliz no relacionamento, por exemplo, com o marido, que de repente vem o filho. E é como se ela acabasse distraindo naquele amor, naquele afeto gigante que ela sente com o filho, e ela se apega ali, né? Eu tenho isso aqui, eu tenho esse amor, e de repente esse filho, ele inconscientemente, ele é convidado, né, sutilmente, a ocupar esse lugar de suprir uma carência emocional da mãe. Exato. Só que quando esse filho cresce, ele vai para a vida dele, que é a lei natural da vida, né? Ele vai para a vida, e o Bert tinha uma frase que ele falava assim, que os filhos só crescem quando decepcionam os pais. Decepcionar aqui não é no sentido de causar desgosto, né? Não é brigar, chegar chutando a porta. Mãe, não vem mais aqui tanto, não, porque você tá me enchendo o saco. Não é? E você enche o saco da minha esposa, não é para fazer isso. É diferente. Esse decepcionar, ó, é forte isso. Os filhos só crescem quando decepcionam os pais. Porque enquanto nós somos filhos pequenos,
nós estamos debaixo daquela obediência dos pais, do que eles acham que é o certo para nós, o correto. E eles estão certos, estão fazendo o papel de pais. Só que quando crescemos e vamos para a vida, isso demanda também decepcionar os pais. Porque às vezes o caminho que os pais acham que é o melhor para nós não é o melhor para nós. Às vezes aquilo que a mãe acha, o pai acha, não é necessariamente aquilo que é o melhor caminho para você. E muitas vezes aí entra a dificuldade, porque quando esse filho, por exemplo, que a mãe colocou, e bem como o Júnior falou aqui, né? Pecam achando que estão acertando. É exatamente isso. Não existe uma mãe, um pai maligno que quer sufocar um filho por uma qual a palavra? No fundo, sempre uma é por amor. Uma coisa consciente. No fundo, sempre é por amor. O filho está agindo por amor, a mãe, um amor cego, que, como falamos aqui, o amor fora de ordem, um amor cego, porque quem tem que cuidar, quem teria que cuidar da mãe é o pai. Como isso não aconteceu, infelizmente, mas foi o homem que ela escolheu. E aí tem que haver um respeito em relação a isso, porque quando você vai lá e tenta tomar o lugar do seu pai, você também sai do seu lugar, mais uma vez o amor fora de ordem, e aí tudo, mas no fundo é por amor, porém está errado. Só que quando a gente é criança, a gente não tem conhecimento de nada disso aqui, né? Sim. Aí estamos aqui, adultos, já todos traumatizados, normal, que tira a primeira pedra, quem não chegou na vida adulta com trauma, não existe essa pessoa, né? Não existe. E agora cabe a nós fazer diferente. Então, quando esse homem que assumir um lugar de suprir uma carência emocional da mãe, porque os filhos, todos nós fizemos algo para os nossos pais. Em algum momento, às vezes você não tem consciência, mas em algum momento você tentou fazer algo pelos seus pais. Você tentou salvar os pais, ou suprir uma carência emocional da mãe, do pai, ou você tentou servir a mamãe, sei lá, fazendo várias coisas, né, na sua infância. Então, quando a gente chega aqui na vida adulta, a gente precisa sair desse lugar, decepcionar os pais no sentido, olha, infelizmente eu não posso mais ocupar esse lugar aqui e eu preciso sair, eu preciso ir para a vida, né? Só que existem por exemplo, que a gente estava falando da mãe, essa mãe, ela muitas vezes ela não tem consciência do que acontece, né? Não é racional. Então ela não consegue também soltar o filho. Porque soltar o filho para ser o homem adulto e construir a sua própria família, isso demanda dela a síndrome do ninho vazio, uma morte, uma ruptura. Porque é como se ela perdesse tudo aquilo que ela tem, que por muitos anos ela ficou ali, então, envolvida. Que é o parceiro emocional. Que é o parceiro emocional. Que é quem ouvia ela. Porque sabemos que muitos casais não têm diálogo, não têm conversa, os mais antigos ainda mais, mas eles também acertaram em muita coisa, porque muita gente fala assim, os antigos... Não existe certo ou errado. Eles acertaram em muita coisa. Pra essa mãe. Eles acertaram em muitas coisas que nós erramos. Inclusive, às vezes, em levar um casamento e cumprir com a palavra, que muitas vezes hoje a gente vê no mundo moderno, que as pessoas simplesmente se casam ali por conveniência, porque um é famoso e outro e se junta, e daí todo mundo fala, e é bom para todo mundo. Aí quando não serve mais, a gente se separa. Por quê? Aquilo também é um padrão, se você for olhar essas pessoas que se separam, sempre tem um padrão por trás, algo por trás disso, só que muitas pessoas não olham, simplesmente acham que é porque é assim, é aquela questão que a gente estava falando, é o mito do normal. Hoje é normal isso acontecer. Mas quando a gente olha para todas essas questões, a gente consegue entender que é preciso... Nossa, me perdi totalmente. Então, eu falei muita coisa. Aí. Fala que daí eu vou puxar de novo. Aí eu tava falando, gente, normal, né? Quase sextou, o cérebro tá... Olha lá, como esse fica... na semana passada fui eu, né? Falei assim, esqueci completamente. Esqueci completamente. Viu, mas tá um cheiro de comida aqui que também tá... Pode ter sido os vizinhos estão caprichando. Mas vamos continuar e manda lá para mais pessoas aí. Compartilha essa Aproveita live. Que tem a pergunta que é mais gostosa. Quem sabe faz ao vivo. É. O que eu ia falar, que daí complementa a Simone lá. Rodei. Quando esse filho... Aí o grande problema, todos nós fizemos algo, tá? Grava isso, todos nós fizemos algo para os nossos pais. E aí, quando a gente chega na vida adulta e a gente vai se desligar desses papéis, dessas funções que não são nossas, ou seja, é uma desordem, né? Quando é mais ou menos isso aqui, acho que vocês conseguem ver aí. É o pai, a mãe e o filho. O que acontece é o filho sai do lugar dele. Existe um lugar, o lugar dele, ele é o último aqui, vamos supor, uma família de um filho. Exato. Ele sai do lugar dele e ele ocupa e ele vem para o meio da relação. Então ele vai fazer algo pela mamãe e pelo papai. Vocês já viram crianças que vivem doente? Crianças que
ela está a serviço dos pais, ela está mostrando algo que a mamãe não pode representar, ela vai lá e representa, ou talvez há tanto conflito, tanto, mesmo que isso não seja mostrado no lar, né, na frente da criança, que quando ela adoece, é a única forma que ela encontrou de juntar os pais. Enfim, e de chamar a atenção deles. De chamar a atenção. E aí, quando esse filho adulto, ou filha, tá, vai sair dessa função para ocupar o seu lugar de fato na vida, é onde vem o peso na consciência, que é onde pesa a consciência. Parece que a gente está desonrando os pais, parece que a gente está deixando a mãe ou o pai de lado. E, gente, por isso que aí entra o processo terapêutico, para mergulhar nisso e separar, encontrar esse caminho do meio, né? Bem dentro de um processo analítico ali. Porque não tem nada a ver com isso, você está apenas voltando para o seu lugar, colocando ordem, né? E a Simone falou ali, ó, e como ficam esses filhos? Acho que sofri e repeti isso. Bom, já respondi, né? A gente precisa encontrar um caminho onde a gente separe, porque os nossos pais, é muito comum eles tentarem fazer uma inversão de papéis, onde de repente você tem que ser a madura, ou você tem que ser a mãe deles, ou o pai deles, enfim. Então, quando você está consciente do que está acontecendo, você respeita que isso é o que é possível para eles, mas você banca o teu lugar e não sai do teu lugar. E aí isso demanda todo um processo terapêutico, uma jornada, porque cada história é única. Sim, né? Cada história é uma história. É a questão da boa e da má consciência, né? Tudo que a Marlô tá falando. Então, se você quiser ficar na boa consciência, você vai lá e vai fazer tudo por amor, como a gente disse. Daí Obedecer, você deixa de lado a sua esposa, o seu marido, pais. seus filhos, a sua casa e vai começar a servir os Só que pais. lá na boa consciência você permanece a criança. Sim. Por isso que o Bert falava que os filhos só crescem quando decepcionam os pais. Então eles saem da boa consciência e vão para a má consciência, que é onde geralmente você vai dar aquela sensação de consciência pesada. Nossa, mas será que eu deveria fazer isso? Nossa, mas a mamãe, nossa, mas o papai. Vai vir. Mas é bancar aquilo, né? Exato. Aqui não estou falando, por exemplo, meu pai e minha mãe estão passando por dificuldade, precisam de ajuda, eu não vou lá ajudar. Isso, né? Não tem nada a ver com isso. Vocês têm que entender o que nós estamos falando de fato. É a questão das pessoas que estão no relacionamento e que não deixaram os pais, o filho que vai lá e fica sempre sendo parceiro emocional da mãe, que não dá atenção para a esposa, que a mãe fala da esposa, a mãe e a esposa não se dão bem e o filho não se posiciona e às vezes uma trata mal a outra e o filho fica olhando e não vou falar nada porque é minha mãe, não vou falar nada porque é minha esposa, então fica neutro. São questões específicas de conflitos no relacionamento que estão atingindo o seu relacionamento porque você não se posiciona aqui. Não é questão de meu pai tá passando por dificuldade, eu não posso lá ajudar porque eu tenho que priorizar. Não tem nada a ver com isso, tá? Vocês são grandinhos, vocês têm essas coisas. Muito bem, o que mais que nós temos aí? Quer passar? Ali tem a questão do Júnior. Deixa eu falar só mais um pontinho aqui rapidinho, daí você comenta. Por isso que ela perguntou como é que ficam os filhos, né? Os filhos jamais devem saber detalhes do que acontece na relação de casal. Jamais. Exatamente. Só que aí tem... Ai, meu Deus, como é que a gente vai analisar isso? Que é assim, ó, tem pai e mãe que envolve os filhos no meio. A ponto de chamar filho, olha, vem aqui, olha o que seu pai tá fazendo, olha o que sua mãe, né? Muitos casais que se separam, principalmente, né? O filho fica no meio como se ele fosse um... Até quando é criança, adolescente... É um telefone sem fio. O pai ou a mãe usa o filho ou a filha ali como terapeuta. Eu não falo com a tua mãe. Olha o que seu pai fez. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve com a tua mãe. Eu vou me separar do seu pai. Imagina uma criança, gente, um adolescente, ouvindo isso, não tem como, né? Então, os pais... aí entra aquela coisa, o que é certo ou errado. Isso é errado? Não, para esses pais é o certo, porque é como eles aprenderam, como é possível para eles. Então, por isso que quando a gente olha para nossa história, a gente olha com o olhar de que, ok, isso foi o certo. Foi para esse pai, para essa mãe, foi o certo a ser feito. Para ela, para ele, naquela época, naquele momento, com aquelas condições emocionais, psicológicas, era exatamente o certo. Tanto que era o que foi feito, né? Exato. Agora, eu olho para isso, olho para as consequências que eu, criança, tive diante de uma mãe assim, de um pai assim, com tais comportamentos, enfim. E agora eu vou me responsabilizar e fazer o meu movimento de cura. Tanto que o Jung, né, falava que
um processo terapêutico, ele só começa a chegar no ponto e aprofundar de fato quando você entende que quem bloqueia a tua vida não é mais os seus pais, e sim você mesmo. Perfeito. Perfeito. O Júnior tinha falado ali que ele se identificou com a questão ali do parceiro emocional com a mãe, provavelmente. Porque isso acontece... E todos nós entramos em algum lugar Em algum assim. momento, todos nós entramos, porque principalmente com a mãe, porque o filho com a mãe muitas vezes. Por quê? Porque a mãe carrega no ventre, nós sabemos de tudo isso, a filha, o filho, e aí tem uma conexão maior. Quando acontece alguma coisa na infância, ou então quando o pai não está nesse lugar, a tendência é que a mãe busque onde? Nos filhos, porque os filhos são tudo para ela, se tornaram tudo para ela. Não deveria, como eu disse lá atrás, o pai deveria ser tudo para ela, os filhos, claro que são amados, que são os frutos, mas os filhos fazem o quê? Vão embora, escolhem outra pessoa, se casam e vivem a vida deles. E quem fica? São os dois. Então, por isso que os dois deveriam ficar até o fim, como eles prometeram. Mas a gente sabe que isso não acontece por vários fatores, porque eles também não foram muitas vezes para terapia. Por isso que muitos casais, inclusive, quando os filhos se casam e vão embora, eles se separam. Sim. É como se eles olham assim, nossa, você aqui? Nossa, e agora? A mulher ficou a vida toda vivendo em função do filho, o homem também esteve ali o tempo inteiro por função do filho. Quando se separam, aí olham um para o outro e falam assim, nossa, eu nem lembrava que você estava aqui. Aí eles nem se reconhecem mais, e o homem também não se sente priorizado, e aí ele também já pegou um monte de barda, às vezes já traiu, e a mulher, enfim. Aí se separa, porque agora não temos mais ninguém para cuidar, então também não estamos cuidando de nós. Quem nos unia foi embora, então não quero mais ficar com você, eu já vivo bem sem você, e se separam. Às vezes também nem teve tanto amor, né? Então, enfim, são várias questões ali. Isso aconteceu após a perda do meu padrasto. Tem a Marion Woodman, ela dizia isso no estudo do inconsciente das crianças, né? Ela falava que os filhos, eles estão muito próximos do inconsciente dos pais. Então, gente, olha que loucura. Como é possível você chegar à vida adulta sem estar com um monte de BO? Porque, primeiro, os pais, eles podem fazer de tudo para não mostrar nada. Sabe quando, em quatro paredes estão quebrando pau. Fora, né, tá cuidando para não transparecer, para não brigar e tal. Ok. Os filhos não estão vendo nada. Igual vocês fazem, quando vocês brigam em casa e vai para o aniversário depois, finge chega lá tá tudo bem. E finge que tá tudo bem, mas acabar de se matar. Acabar de se matar. Dentro do carro. E aí, os filhos aqui, ninguém tá vendo, tá tudo bem. Ninguém percebe. Só que não. Aí vem o inconsciente dos pais, né? Porque existe um campo invisível. Você está inserido nesse campo. Então, por mais que você não veja o que acontece, o teu inconsciente conecta com tudo aquilo que é reprimido ou jogado lá no inconsciente da mãe, do pai. Exato. Tá lá, né? E aí a criança se conecta com isso. Então, ou seja, por mais que... Às vezes eu recebo pessoas e falam assim, mas eu tive uma infância bonita, uma infância tranquila. Eu também. Meus pais todos não meus brigavam. pacientes quase não têm problema de infância, é incrível. Meus pais não brigavam, era tudo bem, eles são casados até hoje. Mas o que você tá buscando na terapia? Ai, doutora, tem uns questões de doutora. Ai, doutora, a minha vida tá assim uma bagunça. Todas as áreas da minha vida tá uma bagunça. A conta não fecha? Né? Alguma coisa aconteceu. O primeiro setênio, que é do 1 ao 7, os nossos primeiros 7 anos é os mais importantes da nossa vida. O que aconteceu lá vai marcar a tua vida inteira. Por isso que quando a gente, né, tá aqui, a criança chega aqui vida adulta, pra gente seguir dessa linha pra lá, a gente vai ter que vir daqui pra trás, desconstruindo tudo, né, entendendo questões inconscientes, questões da nossa inconsciência. Não precisa fazer hipnose, não. Você só precisa passar por um processo terapêutico que você vá chegando a essas respostas. E de olhar e de confrontar principalmente a dor. Porque sim, como a Marlua disse, todos nós tivemos traumas, passamos por dificuldades, a criança não soube lidar com muitas situações, principalmente quando era pequena, e o pai dizia, engole o choro, muitos nem lembram disso. Só que isso aconteceu, não tem como tirar isso, não tem como fugir disso, isso aconteceu. Então, e a questão também, como ela disse, os pais sempre tentam esconder algo dos filhos, porque eles não querem levar preocupações, eles têm os problemas dele, mas é como quando você coloca uma laranja no meio de duas laranjas podres, uma laranja boa no meio de laranjas podres. Uma hora vai pegar, ela pode nem relar, mas o ambiente ali de uma laranja podre no meio de um cesto vai contaminar tudo. O ambiente importa totalmente. Isso vale para a infância, para o seu desenvolvimento, importou totalmente. E às vezes você, como a Marlua falou, né?
as pessoas vêm até nós e falam assim, não, minha infância não teve problema nenhum. Teve, Sim. só que você não se lembra. E o ambiente que você está inserido hoje também importa e influencia totalmente o seu relacionamento. Por isso também que o Bert dizia, muito bem colocada essa fala, que os filhos estão bem quando os pais estão bem, seja junto ou separado. Sim. Né? E aí o ponto é que daí a gente chega aqui na vida adulta, né? Essas crianças. E aí é aonde a gente chega no tema da live, na desordem, né? O amor fora de ordem. Muitos de nós tentamos fazer algo, muitos de nós tentamos fazer algo pelos nossos pais, né? Muitas mulheres, por exemplo... Ou julgamos. Muitas mulheres, por exemplo, não tentaram salvar os pais, não conseguiram, inconscientemente, elas nem lembram disso, tá? Mas nos elementos da história dela a gente vai encontrar esse lado. E aí ela não conseguiu salvar os pais, melhorar a vida dos pais, e aí então ela vai buscar alguém, né? Ela vai buscar melhorar, salvar os pais em alguém. Então, num parceiro amoroso. E aí as disfunções que papai e mamãe tinham lá e que essa criança não conseguiu resolver, ela vai buscar então alguém para ela resolver essas disfunções lá. Então é onde aí vem o sentido, né, do casal. O casal se conecta, e a gente estava falando da frequência. Frequência atrai frequência. Então, uma pessoa só pode atrair uma outra que tem uma história semelhante, uma dinâmica em que seja possível para esses dois conectarem essa dinâmica. Vai dar um choque nessa dinâmica. E é através do que esse aqui traz, que conecta com a história desse aqui. Nunca é uma mera coincidência, tá? Não é uma mera coincidência. Que então é através do que esse aqui traz, que conecta com a história e que engatilha coisas aqui, que então vocês têm uma oportunidade de cura. Mas aí entra o último ponto, né? 2 caminhos. Ou vocês se chocam diante da crise, entende o que cada um está mostrando um para o outro através da dinâmica individual de cada um, e aí vocês vão se curar e vocês vão ter um relacionamento saudável, maravilhoso. Ou vocês não vão entender cada nada um vai pro seu lado. E vocês vão separar. Toda crise está a serviço do equilíbrio. Então, tudo que está acontecendo na minha vida é aquela questão que eu falei agora há pouco. Por que eu estou passando por isso? As pessoas não perguntam. Elas não fazem essa autoanálise. O que isso está me mostrando? E pensa, por que isso está acontecendo? Por que eu sempre me ferro? Por que isso acontece? Por que o amor é tão difícil? E aí quando você começa a falar assim, bom, alguma coisa está errada. Porque Deus nos criou para quê? Para que nós fôssemos felizes. Nós temos que ser felizes, porque Deus nos criou para isso. Por que estamos infelizes? Eu quero descobrir o porquê. Vou jogar o Joãozinho de paraquedas lá e não, esse aqui eu vou deixar. E vou dar uma meia ruim pra ele, chata, amarga, que a vida dele vai ser um inferno. Vai ser uma bosta. Esse aqui vai ser uma bosta. Não. Se você começa a fazer uma autoanálise e pensar, por que eu estou sempre passando por uma bosta? Não faz sentido. Eu preciso fazer terapia, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso fazer alguma coisa. Essa é a questão das pessoas que têm uma mentalidade próspera e das pessoas que têm uma mentalidade medíocre. A pessoa que tem mentalidade medíocre, ela sempre vai achar um culpado para alguma coisa. Ah, eu estou assim por causa de não sei o quê, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Isso é uma pessoa medíocre. A pessoa que quer crescer e evoluir, ter uma mentalidade próspera, ela sempre vai olhar para um problema e vai falar assim, o que eu errei, onde eu errei que eu cometi esse problema e o que eu preciso mudar para chegar onde eu quero. Percebe como é totalmente diferente a atitude de cada pessoa? Essa pessoa que pensa dessa forma vai ser uma pessoa bem-sucedida. Ela vai olhar, estou numa crise no meu relacionamento, o que eu vou fazer? Vou arrumar uma novinha? Ou então, mulher, vou arrumar o meu personal, ou sei lá quem, e vou sair com ele, e meu marido se ferre, e não sei o quê, ou vice-versa, e vou arrumar outra pessoa e vou ser feliz? Ou eu vou olhar por que isso está acontecendo? O padrão, por que eu estou repetindo esse padrão? Por que isso está acontecendo na minha vida? Porque no fundo é como a gente está dizendo, a gente sempre está buscando os pais nos relacionamentos e os relacionamentos são grandes oportunidades de nós sermos confrontados, de nós curarmos nossos traumas, nossas feridas emocionais. Só que para isso nós temos que ser adultos e maduros o suficiente para olhar para o problema, para o conflito e falar assim, eu vou resolver isso daqui. Eu não quero destruir a minha esposa, eu não quero ter razão em cima dela, eu não quero impor a minha verdade, eu quero ouvi-la. Isso é diálogo? Porque se é um monólogo, ela cala a boca e eu só falo, e daí daqui a pouco ela fala e eu não tenho consenso. Somente o diálogo leva para um consenso. E quando vocês dois juntos olham para o mesmo lugar. Senão não dá certo. Sim. É isso, né? E o grande problema é que é tão doloroso passar por esse processo que muitas pessoas, e a gente faz isso na vida, até a gente tomar consciência, né? A gente tenta
proteger o trauma, né? Então você passa uma vida inteira tentando proteger o trauma. Se Aí esconder. Tem aquela frase aquela análise, né, que diz que você não é o seu trauma, né? Não é o seu trauma que define a tua vida, mas é o que você faz. Sabe quando aquela frase clichê? Você não é o que os outros fizeram com você, mas é o que... Como é que é, gente, aquela frase? O que você faz com o que fizeram com você. Não é sobre o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Exatamente. Então, muitas pessoas, elas não são... A gente não pode... O trauma não define ela, mas a maneira como ela tenta proteger o trauma define muito ela. É que quando você não aceita o que aconteceu, como foi, como é, entende e para de julgar, você vai reviver isso sempre. Os filhos que julgam os pais vão se colocar em situações e vão fazer ou cometer erros piores que os pais. Sempre é assim. Não é porque você não concorda que não vai acontecer. Isso acontece. Nós vemos isso o tempo todo. E é além ainda desse processo, né? Porque os traumas vieram através dessas duas figuras, pai e mãe, principalmente. Claro. Mas veio da escola, veio E porque eles são ruins? Não, porque eles que nos criaram. Mas muitos adultos estão até hoje inconscientes dos efeitos que esses traumas causaram. Das sombras que eles carregam fugir daquilo. O tempo todo. Não quero olhar. Tem 1 trilhão, gente. Sabe quando eu posto nos stories, eu falo da Ruth, né? Faz tempo que eu não falo da Ruth. A verdade. Ruth, a sombra da tua cabeça. Você tá cheio de sombra na tua cabeça. Essa sombra tá te devorando. Mas você vai você faz 1000 coisas, você leva uma vida inteira, mas você não consegue mergulhar e desbravar essa sombra, nomear essa sombra. Né? A sombra nada mais é do que, imagine aqui, ó, no queixo, inconsciente, aqui na cabeça o consciente, aqui, ó, racional, que a gente acessa na mente, né? Essas sombras, elas ficam aqui igual a minhoquinha, assim, ó, tentando vir pra cá. E aí, na primeira oportunidade, pronto. Quase todo momento. Você tá, todo momento, você tá sabotando com comida, com treino, com trabalho, com tempo, com o que mais? Quase o tempo todo nós estamos agindo no inconsciente. Quando você briga, vamos pensar, eu escolhi minha esposa, eu amo ela está aqui porque eu escolhi ela. E aí ela fala alguma coisa e me engatilha de algo que é meu, que não tem nada a ver com ela. Uma cobrança, por exemplo, eu não gosto de ser cobrado porque eu fui muito cobrado quando eu era criança, por exemplo. E ela me pergunta alguma coisa e eu sinto que aquilo com um tom de cobrança. Para mim soa como cobrança. Ele recebeu, ele interpretou a partir do filtro dele. Exato. O que acontece? Quer dizer que é o que eu disse. Patada. Eu já largo uma em cima dela e ela não fez nada para mim. Isso é consciente ou é inconsciente? É a sombra atuando. É totalmente inconsciente. Então, a maior parte do tempo que a gente é grosso, que a gente faz coisas que nós não faríamos normalmente, que a gente é engatilhado e perde essa consciência, nós nos tornamos o quê? Idiotas. E aí a gente vai lá e pum, dá uma. E daí ela recebe aquilo e fala assim, mas eu não fiz nada. Se ela for também pro inconsciente, porque talvez ela lembrou que o pai era grosseiro também com a mãe, aí ela vai largar uma em cima de mim. E aí a gente briga. Por quê? Porque nós não sabemos como nós somos, nós não buscamos ajuda, nós não buscamos terapia e principalmente nós sempre agimos no impulso. O impulso é totalmente inconsciente, o impulso é da carne. Agora, quando nós começamos a cultivar o nosso superego, quando nós começamos a cultivar virtudes, valores, princípios, nós estamos mais presentes aqui neste momento. E aí nós conseguimos escutar algo, raciocinar, pensar, talvez não responder de primeira e falar assim, e responder. E para fechar, então, né, nosso assunto de hoje... Se deixar, a gente fica bastante. Vocês não trouxeram nada aqui, nenhum BO aqui pra gente analisar. Quem nunca fez terapia com a gente não sabe, mas se deixar, a terapia dura umas 3 horas. Pra fechar agora, esqueci o que eu ia falar. Tô igual, a gente tá esquecidinho hoje, né? Meu Deus, o que que eu... Pra fechar, você falou. Tá, lembrei. Pra fechar, a gente tende, assim, ó, a gente é uma extensão dos nossos pais, né? Então, o Bert falava que todos nós estamos emaranhados em algum certo nível com algo do nosso sistema. Exato. Então, levando em consideração que nós somos uma extensão dos nossos pais, uma versão talvez 2.0... E aqui, só um adendo, não esquece, isso não é misticismo, isso é epigenética. O que os nossos pais sofreram e viveram e tiveram de experiências, nossos avós, isso vem passando. E é como eles aprenderam. Imagine, você aprendeu a jogar bola de um jeito, você vai ensinar daquele jeito. Você aprendeu a
fazer qualquer coisa de uma forma, você vai ensinar daquela forma. Quer dizer que aquela forma é a maneira certa? Muitas vezes não, mas é a forma que você aprendeu. E você vai ensinar para o seu filho a forma que você acha que é a melhor maneira. Entende? Sim. E a... Deixa eu lembrar. Eu falei pra você não esquecer. Tá, lembrei, voltei. Então, assim, nós somos uma extensão 2.0, digamos assim, dos nossos pais. Uma versão melhorada ou piorada, né? Só que assim, a gente traz o bem e a gente traz o mal. Não tem como separar a dualidade. A vida é uma dualidade, né? Existe um corpo e uma mente. Não tem como eu arrancar aqui e falar sobreviva a mente sem o corpo. Ou vice-versa, né? Exato. Então, nós trazemos essa dualidade. E muitas vezes das vezes nós vamos encontrar nos nossos parceiros as disfunções que geraram problemas, por exemplo, na nossa família de origem. Exato. Mas não necessariamente exatamente no mesmo elemento. Né? Então, por exemplo, existia bebida na família de origem. Meu pai, aí o marido pai não bebe, bebia, mas ele tem comportamentos que trazem o mesmo peso daquela disfunção do papai. Da grosseria, talvez. Ou vice-versa, né? E assim como nós também, por mais que seja difícil reconhecer, nós também temos em certos momentos alguns comportamentos disfuncionais que trouxemos da mamãe e do papai. Então, o relacionamento, ele não vem pronto, né? O homem, a mulher não vem pronto. Ele vem com disfunções, assim como a gente vem também. Então, o grande ponto é a gente colocar isso na balança, né? Porque você consegue lidar com essas disfunções? Os pontos positivos, os benefícios, as coisas boas que essa pessoa traz, elas são maiores na balança do que aquele ponto ali? No fundo, sempre são. Mas a gente, quando está no inconsciente, no idiota, no ego, no estômago, nós sempre vamos ver... A gente quer moldar que o outro seja a sombra. Perfeito como a gente acha que ele deveria ser. Nós estamos na sombra, nós vamos projetar aquilo no outro e vamos ver só isso. Só a merda, só cagada e não aguento mais. E aí a perfeição, ela só existe em 2 lugares. Primeiro, na sua cabeça. Em segundo, no seu Instagram. Só Nas isso. redes sociais. Exato. Só, né? Então, assim, para finalizar, para que o amor fique em ordem, vocês têm que entender uma coisa. Sua mãe te ama porque você é um filho. Então, para os homens aqui principalmente falando, né? Sua mãe te ama porque você é filho, é um vínculo. Você veio dela e do seu pai, não podemos esquecer disso, porque muitos estão mais ligados com a mãe, mas o pai é extremamente importante, principalmente para um homem. Ele é o caminho. Escreve aqui no chat se vocês gostaram do assunto de hoje, tá? Isso aí. Vai, pode falar. Os seus irmãos, eles te amam porque você tem vínculo de sangue. Então, consequentemente, claro, tem irmãos que brigam, mas se amam. Mesmo, né, entre tapas e beijos, se amam. Os seus filhos vão te amar porque você deu a vida a eles. Você veio primeiro, eles são descendentes de você. Né? E eles vão te amar. Você vai ser um espelho. Os filhos, né, muitas vezes veem os pais como deuses. Né? Pai e mãe é Deus pro filho. Sangue, né? Por isso que é algo tão forte, por isso que é algo que marca tanto. Por mais que alguém fale assim, não fui marcado, você foi marcado. E muitas vezes você pode estar marcado e não está procurando a solução para isso, porque você está sendo Quem assistiu a... Num bom sentido, não vamos dar spoiler. Tá? Estou falando que é um bom sentido. Quem assistiu a Teraquinta da semana passada vai entender o que nós estamos falando. Você está no inconsciente. Volta lá para assistir. Por isso que você está agindo assim. Você não está consciente o tempo todo. Então você erra. Mas a sua esposa, aqui para finalizar, é quem você escolheu. Então ela você escolheu. Você buscou, você olhou entre tantas pessoas, você escolheu ela. Por isso ela merece um lugar, ela merece ocupar um lugar que ninguém mais ocupa, porque é uma escolha sua. Então isso tinha que ser óbvio. Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Né? Então, assim, priorize a sua esposa, coloque ela no lugar, de primeiro lugar na sua vida. A mulher também, priorize seu esposo, olhe para ele, admire. O homem quer admiração, quer reconhecimento. Vocês precisam entender o que cada um quer. Vocês precisam conversar. E, se necessário, façam terapia como uma forma preventiva, como eu sempre venho dizendo aqui. Não é porque eu sou terapeuta que eu estou vendendo meu peixe, mas é porque isso é necessário. Eu sou terapeuta e eu faço terapia. A minha esposa é uma das melhores terapeutas que eu conheço e ela faz terapia. Então, assim, se você não fizer, você vai ter problemas, porque nós não sabemos lidar muitas vezes com as nossas sombras. Nós precisamos olhar para isso, resolver, e aí a gente consegue seguir de uma maneira mais fácil. A vida se torna mais fácil. No fundo, quem complica a nossa vida somos nós mesmos. E aí, para fechar agora, para fechar mesmo? Para fechar a porta? Para fechar de verdade agora? Fechar o boteco. O relacionamento é um reflexo das pessoas que estão se relacionando. Se você tá cego sobre você mesmo, isso vai refletir na relação. Você não enxerga o outro. Quanto mais cegos os dois estão, mais reativos. Insalubre é essa relação, mais
patológica, doente é essa relação. Mais difícil, é Mais sempre difícil, pesado. é. Mas lembra que a gente falou de padrão? Ah, meus pais brigavam muito, mas estão juntos até hoje. Aí você sempre tá com relacionamento, é sempre altos e baixos, E é aí sempre você briga. tá é sempre... entregando a tua vida inteira para repetir a mamãe e o papai. Então você vive a vida da mamãe e o papai não atua as suas próprias escolhas. Ou não, só porque eles faziam isso, mas eu não sou eles, né? Eu posso fazer diferente. Sim. Então é isso, gente. Amor, muito obrigada pela companhia. Obrigada a vocês que ficaram aqui até agora, aprendendo com a gente. Manda essa live, vai ficar salva. Teve gente aí que chegou atrasado, né? Vai ficar salvo, tá? Manda, vocês que estiveram aqui, manda para alguém que precisa assistir, que vai aprender muito. Assista Obrigada pelos novamente. comentários aqui de vocês. Ó, o pessoal falando que amou, que foi muito bom. Coloca aí pra cutucar o marido sem fingir que não tá sabendo, põe no YouTube. Fala que mandou eu vou errado. subir no YouTube essa live, vai deixar lá, então sigam a gente também no canal do YouTube. Isso. Ali no perfil, na bio, tem o canal do YouTube, tem tudo certinho que vocês precisam. Terapia. E se você chegou na conclusão de que realmente você precisa parar de adiar o teu processo e mergulhar naquilo que você não tem respostas, que acontece na tua vida e você não tem respostas e nenhum caminho de solução, tá? Exato. Clica no nosso link da bio, tem no do Arthur, Lá tem no livro, meu. lá tem terapia, lá tem devocional, Manda lá um tem oi. curso, lá tem dedicação. Tudo que você precisar, tá? Tem Manda muito um oi tempo. lá e entre em contato, tá? E inicia a tua jornada, tá? Pra saber Exato. todas as informações e é isso, né? Maravilha. Um beijo pra vocês, bom final de semana. Amanhã conteúdo diário no feed, tanto meu quanto do Arthur, stories, caixinha de pergunta também. E na aí. próxima quinta-feira estaremos aqui, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Exatamente. Perfeito assunto. Um abraço, Um até beijo, mais. gente. Tchau.